Fala galera, tudo jóia? A gente vai ter sequência aos vídeos de advocacia colaborativa na aula de hoje e a gente vai trabalhar com o papel, com o dever dos advogados na advocacia colaborativa. No judiciário, quem conduz todas as atividades é o magistrado. Na arbitragem, é o árbitro. Na mediação, o mediador. E nas práticas colaborativas, os advogados. O papel dos advogados nas práticas colaborativas é muito importante. Óbvio, existem hipóteses nas quais outros profissionais participam e que têm suma importância, às vezes muito mais do que os próprios advogados. Mas quem é responsável pela condução do procedimento da advocacia colaborativa são os advogados. E a aula de hoje a gente vai ver qual que é o dever dos advogados durante a condução de todas as atividades. Lembrando, obviamente, que quando eu me refiro a dever, eu não estou me referindo aos deveres que são estabelecidos pelo Código de Ética da Advocacia. Esses deveres que são estabelecidos pelo Código de Ética da Advocacia, eles têm que ser seguidos de toda forma. Eu estou me referindo aos deveres relativos ao procedimento da advocacia colaborativa. O primeiro desses deveres, são três que nós vamos ver, e o primeiro desses deveres é o dever de diligência. O que é esse dever de diligência? O advogado ele não pode ter o papel, o interesse único de resolver o problema do cliente dele. Ele tem que ter o papel, sim, de defender os interesses do teu cliente. O cliente dele, na verdade. Mas ele tem que ter como interesse também a solução daquela controvérsia de uma maneira que as partes consigam, cada advogado defendendo os interesses dos seus clientes, mas que as partes consigam, a partir deste ponto, solucionar aquela controvérsia. Então, o dever de diligência ele se abre na necessidade do advogado atuar de maneira efetivamente colaborativa. Ele sai daquele perfil de apenas atacar para ajudar a construir uma solução em conjunto com o outro profissional e com as partes envolvidas. Como eu já mencionei, é papel do advogado também dar um rumo, conduzir o procedimento de uma maneira adequada. E isso é muito importante, porque nós somos ansiosos, o ser humano é, via de regra, ansioso e gosta de resolver tudo de maneira rápida. Então, às vezes, isso faz com que se pule etapas. E a advocacia colaborativa, tanto a experiência norte-americana, quanto a experiência brasileira, quanto as metodologias de negociação, elas mostram que os melhores resultados são obtidos quando as etapas são seguidas de maneira adequada. E é papel do advogado fazer, dentro desse dever de diligência, que essas etapas sejam seguidas de maneira adequada. Vai ser papel também do profissional do direito manter o cliente informado quanto ao procedimento e quanto a tudo que está acontecendo dentro daquele procedimento. Ainda dentro do dever de diligência, pessoal, o advogado ele tem um papel muito importante. Hoje em dia todos sabemos que tempo é dinheiro, mas o advogado tem que separar um tempo, não só para poder participar de todas as reuniões, como para preparar para as reuniões. Esse interregno de tempo entre as reuniões ele é muito importante, porque nesse tempo ele se prepara, ele se organiza, ele estuda, ele entende o que aconteceu para poder construir e participar de reuniões de maneira mais ativa, mais real, mais firme e mais adequada. E aí essa disponibilidade ela é realmente muito importante para que tudo aconteça da maneira adequada. Também deve se lembrar que o advogado ele deve atuar fundado na boa-fé. Ele tem que atuar com boa-fé e essa boa-fé ela tem que ser entendida também como desincentivo ao litígio no judiciário ou na arbitragem. Se o advogado vai para uma advocacia colaborativa pretendendo levar aquela disputa para um contencioso posterior, ele não está sendo diligente, ele não está agindo de maneira adequada. O outro dever que o advogado vai ter, que é o segundo dever, é o dever de respeito. Ele tem que fazer um tratamento igualitário, ele tem que tratar de maneira educada as pessoas,
ele tem que tratar com o devido respeito a todos os envolvidos. Infelizmente, é comum alguns advogados terem um embate, inclusive pessoal, no mundo do litígio brasileiro, ou quiçá estrangeiro. Esse conflito, esse embate, ele não é adequado para uma advocacia colaborativa. Na advocacia colaborativa, o que se pretende é exatamente o contrário, que as tratativas elas transcorram de uma maneira mais simples, mais célere, e para isso, educação é muito importante. Para isso, tratar com igualdade as pessoas é importante. Ou seja, ouvir, dar crédito para o que a outra pessoa está falando, entender que todos os argumentos podem ser válidos, entender que todas as ideias levadas aos debates nas reuniões são válidas, que não há ideias completamente inúteis, elas devem ser jogadas na mesa e devem ser discutidas até para ser descartadas, mas elas devem ser ouvidas, deve ser dado valor, deve ser compreendido que todos podem acrescentar e ajudar em algo. Então, esse é o segundo dever. O terceiro dever do advogado na advocacia colaborativa é o dever de confiança. Esse dever de confiança é extremamente importante para que a advocacia colaborativa tenha êxito. E o dever de confiança se relaciona com aquele documento que eu já ensinei para vocês em outra aula, que as partes assinam e que seus advogados assinam também e se comprometem a não representar os clientes em eventual processo judicial ou arbitral. A confiança de que os advogados não farão isso cria um laço nas partes de que elas podem confiar naqueles profissionais, de que eles realmente querem resolver aquilo através da advocacia colaborativa e não através do judiciário ou da arbitragem. Essa confiança, ela serve para poder criar empatia, essa confiança serve para poder tirar as garras, serve para desentrincheirar as partes. A gente sabe que tem muitos profissionais do direito que atuam de forma muito agressiva na defesa dos interesses dos seus clientes. E isso em alguns momentos acontece e deve acontecer, mas em alguns momentos a colaboração ela deve pautar o relacionamento entre as partes quando há um objetivo claro e nítido de se resolver aquele problema. E se os advogados conseguem fazer essa demonstração, e se os advogados toparam participar do procedimento colaborativo, então que eles deem o voto de confiança para o procedimento e deem mais ainda o voto de confiança aos seus clientes e às outras partes de que eles efetivamente querem resolver aquele conflito através do procedimento da advocacia colaborativa. Porque se assim não for, as partes não vão conseguir resolver de maneira adequada o conflito através da prática colaborativa. Eles vão acabar recaindo para um procedimento judicial ou para um procedimento arbitral sem que tenham conseguido atingir o seu objetivo principal. Pessoal, esses são os 3 deveres do advogado na advocacia colaborativa, sem dispensar todos os deveres relacionados ao Código de Ética, como eu já mencionei para vocês em outra oportunidade. Eu vou sortear, eu sou autor de um livro que é o Manual da Advocacia Colaborativa, que eu já falei isso para vocês em outra etapa. E eu vou sortear esse livro para vocês, mas eu preciso aumentar um pouco a quantidade dos inscritos, então se você não se inscreveu, se inscreve aí, se você tiver interesse no livro, comenta, faz um comentário, ou nesse ou em qualquer outro vídeo relativo à advocacia colaborativa, que assim que eu atingir essa quantidade que eu preciso e que eu gostaria de atingir de inscritos no meu canal, que é o número de 450, eu vou sortear um livro para todos que tiverem comentado em algum dos vídeos da advocacia colaborativa, tá bom? Um abraço forte e a gente se vê em breve. Fala pessoal, tudo bem? Fala pessoal, tudo bem? Bem, na aula de hoje nós vamos trabalhar com advocacia colaborativa. Fala pessoal, tudo bem? Muito tempo sem filmar, uma porcaria. Fala pessoal, tudo jóia? O terceiro dever